Você conhece a história de Emmett Till, um jovem de 14 anos que foi acusado de assobiar para uma mulher branca no Mississippi, nos Estados Unidos. Esse jovem, ele foi morto por homens brancos. Em protesto, a sua mãe fez o seu velório de caixão aberto que se espalhou por todos os Estados Unidos. Uma cena grotesca de como o corpo desse jovem ficou. Agora imagina, 60 anos depois, nessa mesma região, corpos brancos começam a aparecer, mortos, junto a um corpo negro. Bom, gente, eu comecei a ler esse livro, Árvores, do Percival Everett, que é o mesmo escritor de ficção americana, e James, que foi um livro que eu li dele. Eu comecei esse livro há muito tempo, e eu sempre parava, porque o início dele, eu não tava gostando. Tem muito diálogo, porque, mais uma vez, um livro que ele tem uma estrutura muito de série, assim. Eu imagino que talvez ele tenha até sido escrito com um pouco desse objetivo. A gente começa o livro com o xerife e os policiais da cidade de Mone, no Mississippi, indo até uma casa da região, porque eles encontraram esse corpo branco junto com o corpo negro ali, e numa situação bem explícita, assim, bem deplorável, bem gráfica. E aí, logo em seguida, acontece uma segunda morte e junto aparece dois detetives, que são negros, que vieram para investigar o que está acontecendo, porque isso, de certa forma, começou a se espalhar por jornais e é citada a CNN divulgando essas mortes. E é um livro muito curioso, porque, como eu disse no início, eu achei ele muito chatinho, porque tinha muito diálogo e eu não tava conseguindo entender muito. Só que depois de muito tempo, eu já tenho ele há muito tempo, eu peguei ele recentemente pra ler e comecei a ler com um pouco mais de atenção. E aí eu fui entendendo que cada personagem tem a sua linguagem. É um livro que tem um humor, de certa forma. É um livro que mostra bastante o racismo dos policiais e mostra que eles são conscientes desse racismo, que eles sabem, e eles ao mesmo tempo sabem que isso atrapalha eles, porque qualquer coisa que eles fizerem podem atrapalhar a investigação. Só que como esses policiais, tanto os detetives quanto o xerife, né, e a sua galerinha, eles não estão conseguindo desvendar isso e eles estão com medo de que aconteçam novas mortes. Eu parei numa parte onde eles vão investigar, conversar com uma moça que é conhecida como uma bruxa, porque toda essa história tá indo para um lugar muito sobrenatural, porque parece que tá acontecendo alguma coisa que eles não estão entendendo. É um livro muito legal, assim, se pega ele para ler, você não consegue parar, pelo menos um pouco mais da metade. Você não consegue parar. E eu tô muito curioso para saber para onde que esse livro vai. Se ele vai mais para esse lado de terror fantástico ou se ele vai para um lado de uma vingança mesmo. E eu achei, isso é um super spoiler que eu contei no início. Essa história desse Emmett, né, desse jovem de 14 anos, tem um filme, acho que na Netflix, provavelmente, que conta essa história, mas eu já tinha ouvido ela em podcasts de true crime, e é uma história bem triste, assim. E o autor, ele resgata essa história como um ponto de partida, de certa forma, que a gente descobre um pouco depois da história avançar. O Percival é um autor que eu gosto muito, porque eu não li ficção americana, porque eu acho que não foi traduzido para o Brasil ainda, mas tem um filme, e ele parte, não ficção americana, ele parte de uma linha que eu quero muito pesquisar, se um dia eu tiver a oportunidade, que é sobre como minorias ficam reféns, que fazem elas serem minorias, que fazem elas sofrer. No caso de pessoas negras, o racismo. Então, enquanto artista, escritor, roteirista, essas pessoas elas só conseguem adentrar no mercado por conta de é, escrevendo sobre esse tema. Elas vão ser lidas escrevendo sobre o racismo, sobre a pobreza. E isso é muito questionável porque me parece que o mercado ele muda a forma que essas pessoas vão ser vistas. Então esses autores eles são vistos como pessoas que falam sobre racismo e não só como autores ou como escritores ou como roteiristas. Dito isso, me parece muito uma busca do branco, do rico, entender o seu privilégio através do sofrimento do outro. Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz que ele tava falando assim: todo dia eu tomo café aqui na minha varandinha e eu vejo aquele rapaz deitado ali, que era um mendigo. Agradeço o quanto eu sou privilegiado e como eu não posso reclamar. Então é um gozo de si próprio através da pobreza do outro, assim. Voltando às árvores, eu tô na página 120 e são mais de 340 páginas. E aí eu volto agora quando eu tiver na metade ou no final, porque eu fico com preguiça.
Mas tô gostando muito e espero que me traga alguma coisa. Eu quero muito saber. Eu tô torcendo para que não seja espiritual, para que seja uma vingança mesmo. Para um publicitário que sou, este livro é bem semiótico. Eu acho que ele traça bem essa linha do terror com as críticas ou com o recado que ele quer dar. Eu não acho que é um livro social, assim, tipo, ele não tá tentando militar em cima. É só uma verdade. É as raízes do racismo crescendo e tendo suas consequências, assim. Eu não vou falar muito porque aquele início eu já contei bastante coisa do livro. Eu sinto que não é um spoiler muito grande, porque o livro ele vai se desenrolando para um outro lugar a partir daquilo que já foi construído. E é um livro que eu acho que ele se repete muito. Tem muitos personagens também. São personagens que vão entrando ali que eu sinto que não precisaria. E essa semiótica dele no final fica bem mais potente. Ouso dizer que não existe um final. O autor ele não faz questão de explicar as coisas. Também eu acho que algumas coisas já estão postas ali. É só uma questão de entender. Uma coisa que eu posso dizer é que é um livro ele não se assume enquanto sobrenatural, enquanto, sabe, ele fica cambaleando. Mas, dados os acontecimentos, você fica assim, gente, é sobrenatural sim. Tô absorvendo ainda. Eu acho que eu acabei de sair do último livro, né, que foi o Dono e o Mal. Ao mesmo tempo, eu acho que ele é mais parecido com o Dono e o Mal do que aquele outro que eu mostrei no outro vídeo. Não tem lá pra ver. Então é um livro que eu acho que ele é muito maior do que deveria. Muito maior. E eu acho que a promessa que se cria, ela se explica cedo demais, no sentido de que quando você entende o que está acontecendo, você acha que vai vir algo maior depois. Eu sinto que não é tanto assim. Mas o pessoal é muito bom. Eu quero muito poder ter a oportunidade de ler outros livros dele. Eu acho que é isso.